devocional. O que é? Como devemos fazer nosso devocional? Por que precisamos tanto de uma vida devocional? E quais são os benefícios dessa vida devocional? Quero fazer, mas não sei como começar. Quero que você saiba que não está sozinho nesses questionamentos e com dificuldades para começar. Estou sempre em oração, lendo a palavra e estudando. Então achava que não havia necessidade. Depois que vi um vídeo do pastor Douglas Gonçalves de Jesus Cop, ficou muito claro para mim que sim, eu precisava e eu preciso disso todos os dias. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Sejam muito bem-vindos ao canal Ilustrando a Bíblia. Meu objetivo aqui é nos levar mais próximo de Jesus. Se quer isso também, então vem comigo. Se é a sua primeira vez aqui, gostaria de te convidar a se inscrever no canal e acionar o sininho. Deixa seu like e compartilha. Vamos lá abençoar? Vídeo de hoje. Devocional, o que é? Devocional é sobre a nossa vida sós com Deus, nossa vida na vertical, o nosso sacerdócio. Vida devocional é o caminho para as profundezas em Deus. A verdade é que nós somos uma geração rasa, porque nós nos recusamos a mergulhar. Esse é o objetivo de nos tirar da superfície e levar às profundezas de Deus. Quando você olha lá em Lucas 6, do 47 ao 49, Jesus fala: "E aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como alguém que construiu a casa na areia. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como alguém que construiu a casa na rocha." Eu sempre li essa passagem e eu pensava numa casinha aqui na beira da praia e outra lá em cima na montanha, na rocha. Mas devemos pensar em duas casas na areia. Se você olhar para as duas casas no mesmo lugar, uma do lado da outra, você olha, as duas são iguais, não dá para fazer distinção, mas onde está a diferença? Uma construiu sobre a areia e pronto, mas a outra cavou, cavou, cavou até encontrar a rocha e fez o seu alicerce lá na rocha. Então essa é a diferença. É aqueles que têm a coragem de cavar para ir mais fundo em Deus. Ali Jesus compara essas casas. Aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando vem a inundação e a torrente, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar porque estava bem construída. Então a vida devocional nos faz ir para as profundezas e é ter construído a nossa casa na rocha. Primeira e a segunda pergunta respondida. Mais um benefício do nosso tempo a sós com Deus. Ele nos torna inabaláveis. Sim, inabaláveis. Esse texto ali nos disse que quem faz o alicerce nas profundezas tem alicerces na rocha. Diz que vem as ondas, vem as tempestades e não derruba aquela casa, porque ela está bem alicerçada. Você vai se tornar alguém inabalável. Existe um termo que não é muito comum, é chamar inofendível. O que é o inofendível? É alguém que não se ofende por nada. Vou dar um testemunho de um cantor americano. O nome dele é Michael W. Smith. E ele disse assim: "Olha, eu tomei uma decisão na minha vida de que eu nunca me sentiria ofendido por ninguém." Então você pensa, isso é impossível, como é que vai tomar essa decisão de nunca se sentir ofendido por ninguém? Aí ele disse assim: "Você me ofender, eu não tenho controle sobre você. Agora, eu me sentir ofendido é uma escolha minha." Isso é só um exemplo de uma pessoa que tem uma vida devocional, esse tempo com Deus. E isso nos torna inabaláveis, inofendíveis, porque quando você descobre que o dono de todo o universo te ama, que o dono e o criador de todas as coisas te escolheu, que é o salvador de todas as coisas e é aquele que vai redimir e que está redimindo todas as coisas, é aquele que vai reinar eternamente e habita em você, aí você se torna inabalável. Você lembra do filme O Tsunami? Se não viu, assista, eu recomendo. Conta a história das famílias que foram passar as férias em um resort. E aí tem uma cena de um cara que saiu para mergulhar e ele, com todo aquele equipamento de mergulho, passou um tempo mergulhando e quando ele voltou para a superfície, viu que tudo estava destruído, porque no tempo em que ele mergulhou, passou o tsunami. Ele foi tão fundo, o tsunami não alcançou ele, porque ele estava já nas profundezas, lá no mais profundo, enquanto aquilo estava acontecendo. Se queremos ser inabaláveis, nós precisamos ir o mais fundo com Deus. Por isso precisamos de uma vida devocional. Tempo a sós com Deus todos os dias da nossa vida. Outro benefício, temos vitória sobre a natureza pecaminosa. O único caminho para vencer a natureza pecaminosa é uma vida devocional. Imagine
Imagina o iceberg, aquela pontinha que fica para fora, esses são os nossos pecados conscientes. É aquele pecado que de cara você sabe qual é, fácil de verbalizar. Essa parte de baixo do iceberg são os pecados enraizados. Paul Washer fala no livro O Verdadeiro Evangelho. Nós estamos tão envolvidos no pecado que a gente nem percebe, assim como um peixe não sabe que está molhado, porque ele nasceu naquilo e ele vive aquilo de tal ponto que ele nem sabe que está molhado. Assim somos nós em relação ao pecado. Estamos tão envoltos que nós não sabemos que estamos em pecado. Aquela pontinha do iceberg, os pecados conscientes, e a parte de baixo, os pecados enraizados. E como é que nós conseguimos vencer esses pecados enraizados? Só tem um jeito. E Paulo que vai nos dizer em Colossenses 2, do 20 ao 23. Paulo está falando que é impossível vencer. Sim, é impossível vencer com os nossos esforços, porque nós somos escravos do pecado. Não há poder em nós para vencer o pecado. Então, por isso que as disciplinas espirituais são importantes. A vida devocional, o tempo a sós com Deus, é o caminho para a gente vencer. Imagina que você está doente, que você tem um câncer e você precisa fazer algo em relação a essa doença. Eu te pergunto, o que você pode fazer para resolver? A resposta é nada, mas você pode ir até o médico, certo? Então, o nosso papel é ir até aquele que pode vencer essa natureza pecaminosa, que é o nosso Senhor. O que Paulo está dizendo é: pare de tentar. A única coisa que você poderia fazer é ir até aquele que pode fazer. Um outro exemplo, imagina você está morrendo de frio. O que você pode fazer em relação a isso? Nada, porque não tenho a capacidade de me auto-esquentar. O nosso corpo não tem a capacidade de mudar a própria temperatura. Então, o que eu posso fazer é caminhar até o sol. Então, quando a gente chega ao sol e fica exposto a ele, ele nos aquece. É isso o que o devocional faz. É isso que o tempo a sós com Deus faz. É isso que acontece quando você entra no seu quarto, fecha a porta, você está se expondo ao sol da justiça e ele faz todas as coisas. É por isso que toda a glória é para ele. Todo mérito é dele. A gente só vai até ele porque os nossos esforços são impossíveis de vencer o pecado. Mas as disciplinas espirituais, o seu devocional, te leva até aquele que pode vencer todas as coisas. Lembra da pergunta que fiz lá em cima? Quero começar, mas não sei como. Parece tão difícil. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero te dizer que existem alguns inimigos da vida devocional. Por que é tão difícil? Porque a gente não vê resultado imediato nas disciplinas espirituais. Construímos algo invisível. Vou continuar usando o mesmo exemplo que eu usei no começo das casas e o alicerce. Os alicerces ficam embaixo da terra, escondidos aos olhos humanos. É para sustentar a casa que vamos fazer em cima. As pessoas não veem sua vida devocional. Se você prega ou faz algum estudo, consegue mostrar o seu lado espiritual, mas o seu devocional não vai aparecer. O devocional constrói algo que é invisível. O segundo inimigo é o tempo. Na verdade, não existe isso de não ter tempo. Porque pensa, se alguém que está sendo fiel no devocional as mesmas 24 horas por dia que você, então não existe a falta de tempo, existe prioridades, porque você tem tempo para algumas coisas, se você não tem tempo para estar a sós com Deus. Então é isso, é falta de prioridade e de organização. O terceiro inimigo, não saber fazer o devocional. É uma estrutura básica que a gente começa pela adoração. Esse é o primeiro momento de se conectar com Deus. Estou vindo de alguma atividade ou eu acabei de acordar, eu preciso entrar nesse ambiente e sentir a presença de Deus. E a adoração nos conecta com Ele. E então comece com uma oração. Peça que ele fale com você. E aí vai para a palavra. Leia o texto com calma, entendendo o que está dizendo aquele texto. Depois de ler o texto, então medite. O que é meditar? É falar para a sua alma. Falar sobre a Bíblia para você. O que aquela passagem fala para você? E depois vai para a oração. Faça seus pedidos de oração. Tudo o que você quer falar com Deus. Todas as suas angústias, dores, pedir perdão. Mas ore a palavra que você leu, que o Senhor falou ao seu coração. O que você medita é o conteúdo da sua oração. Quem ora a palavra, ora a resposta. E essa conversa com Deus, onde na palavra Deus fala comigo, na oração você fala com Ele. Para terminar, quarto inimigo é a gente deixar a vida devocional virar um legalismo. Isso é um grande perigo. A vida devocional é um meio para um relacionamento profundo com Deus. A vida devocional é que nos leva até o sol da justiça, o que nos leva até o médico
dos médicos. Então, ela nunca deve ser o fim. Eu preciso bater minha meta e ler a Bíblia e orar hoje, bati minha meta, pronto. Não, não, não. Isso deve ser só um meio. Imagina o seguinte, você está passando mal, está sentindo que vai morrer. Não sei o que aconteceu de repente, então alguém me põe no carro e me leva até o médico e o médico salva a minha vida. Você vai dar glória para o carro? Não. O carro foi só um meio, o transporte. Toda honra e toda glória e agradecimento vai ser dado àquele que salvou a sua vida. A vida devocional é só um meio que te leva para o fim, que é o Senhor Jesus Cristo. Se você colocar a vida devocional como fim, pode acontecer uma dessas três coisas. Ou você vai conseguir fazer e você vai ficar orgulhoso, se achando melhor do que os outros porque fez a sua devocional, ou você não vai conseguir fazer e vai fingir que fez porque você quer mostrar para os outros que você é top. E isso é hipocrisia. Ou você não vai conseguir e vai se sentir culpado. Uma dessas três coisas: orgulho, hipocrisia ou culpa. Agora, quando você entende que é um meio e que é aquilo que te leva para uma finalidade que é Jesus Cristo e Ele é tudo em todos, Ele é o que realmente importa, aí você encontrou o lugar certo da vida devocional, pois te leva a amar mais o Pai, conhecer e ser mais parecido com Jesus e ser guiado pelo Espírito Santo. Que você viva para a glória de Deus e para serviço do seu próximo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que pratique tudo o que você tem aprendido para a glória de Deus. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!